o Outubro Rosa para conscientizar as mulheres e a sociedade de uma forma geral da prevenção dessa doença tão violenta? Então, essas campanhas são de extrema importância, elas já são realizadas há muitos anos no mundo todo e ela faz um alerta, realmente ela chama a atenção da mulher, dos familiares da mulher, uma fala para a outra, os filhos cobram das suas mães, os maridos das suas esposas, de que ela tem que fazer a prevenção. Então, mesmo que todo mundo saiba sobre o câncer de mama, naquele mês intensivamente é falado sobre ele, o quanto que ele mata, é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, é o câncer mais frequente da mulher, é o de mama, na frente do de colo do útero e do ovário. Então, chama a atenção delas para a importância dessa doença. Além da doença ser importante de alta mortalidade, o que chama a atenção é que ela tem cura, ou grandes chances de cura, cerca até de 95%, quando o diagnóstico é feito no começo, inicial. Então, são pacientes assintomáticas, que não têm sintomas, não palparam nódulos, não viram alterações e que ao procurar fazer um exame de rotina, que é a mamografia, pode detectar pequenas lesões e essas lesões, se forem um carcinoma, ele é passível de cura e com os tratamentos menos agressivos. A campanha se concentra no outubro. E aí nós temos novembro, emendando, dezembro. Ela reflete nos meses seguintes? A senhora percebe que ela não se concentra só no mês, as mulheres ficam mais atentas para ela? Então, a gente nota isso, que mesmo que é escolhido um mês para fazer a lembrança disso, bater nessa tecla, mas isso ela vai lembrar, será que eu fiz minha mamografia esse ano? Aí eu fiz em janeiro, então janeiro próximo já é época de fazer de novo. Então isso traz a lembrança no fundo no ano inteiro, né? É uma maneira de chamar atenção naquele mês, mas a gente nota que ao longo desses anos, essas campanhas realmente têm trazido os bons resultados. E não só do que eu falei também sobre o diagnóstico precoce, ele é o principal, mas também alerta essas pacientes assim, que palpem suas mamas, que procurem, mesmo que já tenham um nódulo palpável, claro que sempre é melhor quanto menor. Mas se ela tem, não ter medo de procurar, desmistificar a doença, tirar aquela crença de que quem tem câncer vai morrer. Então, trazê-la mais para procurar assistência de saúde. Tanto sem queixas, para fazer o seu exame de rotina, como também porque apresenta alterações. Então, ela presta atenção na sua mama, ela passa a prestar mais atenção na sua mama e procura assistência médica. Existe idade para prevenção, doutora? Então, a mamografia, a realização do exame mamografia de rotina seria a partir dos 40 anos. Mas as pacientes com abaixo dos 40 anos, elas têm que fazer o autoexame e o exame clínico pelo médico. Então, ao ir ao seu ginecologista anualmente, ela tem que ter as suas mamas examinadas. E muitas vezes solicitados os exames de ultrassom de mama, que nessas pacientes mais jovens também são solicitados. Agora, é muito importante a gente falar que frente a alterações na mama, não precisa ter 40 anos para fazer a mamografia. Inclusive, a incidência do câncer de mama tem aumentado nessas pacientes mais jovens. A mamografia que não é tão boa em pacientes jovens, mas os médicos têm que estar atentos que pacientes jovens de 30, 32, 28 anos também são acometidas por câncer de mama. Então, se ela apresenta lesões, todos os esforços têm que ser realizados a fim de detectar aquilo, se é uma lesão benigna, se é um nódulo benigno ou se é um nódulo maligno. O câncer, ele é só genético ou tem alguns fatores que elevam o risco dessa doença a se desenvolver nas mulheres? Então, são chamados fatores de risco para o câncer de mama. Então, o componente hereditário, ele não é grande. A pessoa pensa, olha, eu não tenho ninguém na família, então não tem problema. Elas pensam muito isso. Esse fator é cerca de 15% só dos cânceres que vão ter um componente hereditário. A maioria deles vai acontecer ao longo da vida, ao acaso. Aí só quais são os fatores de risco? Idade. Então, quanto mais idade a mulher tiver, mais chance de ter câncer de mama. E por isso, uma das causas de por que tem tanto câncer de mama é porque a população está envelhecendo. Então, antigamente se morria mais cedo, então tinha menos câncer de mama. Então, a idade, o estilo reprodutivo, o hábito reprodutivo. Então, as mulheres hoje menstruam mais cedo e têm a sua menopausa mais tardia. Então, elas ficam muitos anos sendo bombardeadas pelos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. E no passado, elas menstruavam mais tarde e tinham a sua menopausa um pouco mais cedo.
E além disso, elas tinham um número de filhos, muitos filhos ao longo dos anos, 8, 10, 12 filhos, e amamentavam todos esses filhos. Ou seja, elas tinham poucos ciclos menstruais. A mulher moderna, ela tem muitos ciclos menstruais, ela engravida 1, 2 vezes e amamenta pouco. Então, esse hábito reprodutivo é um dos fatores, tudo eu estou elencando os fatores, né? Hábito reprodutivo. Outro fator é estilo de vida. Então, obesidade está ligado ao aumento do câncer de mama, sedentarismo, até mesmo o estilo de vida assim, ocidental, em que come-se muito produtos industrializados, o estresse, o tabagismo, todos esses fatores de risco relacionados ao estilo de vida estão relacionados. Outros é o fator familiar, então ter um parente próximo, uma irmã, uma mãe, uma tia de primeiro grau, aumenta o risco para câncer de mama. A paciente já ter sido submetida a uma biópsia de mama e ter encontrado uma lesão de alto risco. Então ela não chegou a ser um câncer, mas foi caracterizada que era um pré-câncer. Essa paciente tem mais risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então esses seriam os principais fatores. Eu gostaria que a senhora, olhando na câmera, fizesse um chamamento, um convite para que as leitoras do jornal O Progresso aderissem à campanha e adotassem, alimentassem esse hábito da prevenção, doutora, por gentileza. Então, o que todas as mulheres devem lembrar é que não é, além de realizar os seus exames médicos todo ano, ou seja, ir ao seu ginecologista ou mastologista, fazer o exame, o autoexame da mama mensal, fazer o exame clínico pelo médico uma vez por ano, realizar a mamografia após os 40 anos anualmente, mas além disso, lembrar dos hábitos de vida saudáveis, que é cuidar da dieta, da alimentação, dormir bem, praticar atividade física, manter o peso. Todos esses fatores vão contribuir não só para a prevenção do câncer de mama, como para a prevenção de outras doenças também, as doenças cardiovasculares, que também matam muito as mulheres, etc. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que ser protagonista da própria vida. Quer dizer, não adianta achar que alguém vai marcar consulta, que alguém vai levar a gente pelo braço para fazer mamografia, né? Essas campanhas são para chamar a atenção, mas cabe cada um tomar conta da sua própria vida e da sua própria saúde. E com isso também vai dar bons exemplos para suas amigas, para parentes, para as filhas, né? Exatamente. A gente está praticando um bem para a gente mesmo e também dando um exemplo para as outras mulheres. E não se apavorar diante de uma suspeita ou de um diagnóstico, porque essas doenças acontecem e elas têm cura, são passíveis de cura. É uma fase que a paciente vai enfrentar, é uma época que ela vai enfrentar todo aquele tratamento, mas com grande chance de cura. Então a gente tem que dar muito apoio também. Muitas vezes a pessoa tem uma conhecida, alguém, a pessoa se apavora, não tem que se apavorar, ela tem que dar força para aquela paciente que naquele momento está sendo acometida por aquela doença.